Alô. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 16 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos e uma moção. O primeiro deles é um projeto de lei complementar, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera o Código de Obras e Edificações para prever detector de metais em escolas. De autoria do vereador Fernando Bardi, projeto de lei complementar que veda incentivo e isenção fiscal a empresas nos casos que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que denomina Fernanda Perracini Milani a Galeria de Artes do Teatro Politeama. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador José Dias, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita, comemorado em 30 de junho. De autoria do vereador e presidente da Casa, Júlio César de Oliveira, que veda abastecimento de caixas eletrônicos em horário comercial. É um projeto de lei. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, para atendimento especializado de crianças encaminhadas pela Rede Municipal de Ensino. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com a Associação de Pais, já dissemos, presidente, desculpe, de autoria do prefeito, um projeto de lei que reabre prazo para doação de área pública situada no Parque Industrial 2 à Polícia Militar do Estado de São Paulo para a construção de centro de treinamento e preservação da vida. Altera a lei para suprimir previsão de prazo para a doação e revoga dispositivo. De autoria da mesa, um projeto de decreto legislativo que autoriza a doação de bens móveis ao Centro Espírita Fraternidade. Moção de autoria do vereador José Dias, que repudia as declarações racistas do deputado federal Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Finalizando, temos um ofício do PROCON de Jundiaí que informa o movimento de atendimento no mês de abril deste ano. Essa é a matéria que temos, senhor presidente, no início desta 106ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimento de alçada do plenário, de requerimento de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, 16 vereadores, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 105ª sessão ordinária, realizada em 17 de maio de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar à ordem do dia, senhores vereadores. Primeiro item da ordem do dia, questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Pedir a presidência se podia dedicar a sessão de hoje às famílias Moda e Romanato, que foram homenageadas pela colônia italiana. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Paulo Sérgio Martins. Primeiro item da ordem do dia é uma primazia, ou seja, nós teremos que votar, antes de qualquer outro item, o veto total ao projeto de lei de número 10.235, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que determina nos ônibus desinsetização periódica. Está em discussão o veto total. Com a palavra, o autor, vereador Paulo Sérgio Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Presente projeto de lei de número 10.235, de minha autoria, que determina nos ônibus desinsetização periódica. Houve o veto oposto pelo senhor prefeito, porém, as folhas 05, a consultoria jurídica aqui da casa deu parecer pela legalidade e constitucionalidade, ou seja, lá atrás, em 13 de abril de 2009, o projeto era considerado legal e inconstitucional. Posteriormente, vieram as alegações do senhor prefeito, folhas 42 a 45, vetando totalmente, uma vez que se trata de transporte público, etc. e tal, ocasião em que voltou para a consultoria jurídica da Câmara, e aí foi declarado ilegal e inconstitucional. Então, aqui cabe uma interrogação. O que será que está acontecendo? Lá atrás ele valia, era totalmente legal e constitucional. Posteriormente, alguns acontecimentos, com o veto do senhor prefeito, o qual eu respeito a consultoria jurídica, voltou para a nossa consultoria e falou-se que aí sim ele era ilegal e inconstitucional. Então fica aqui uma confusão jurídica do que se trata. Eu acho que é um projeto que não fere o bolso de ninguém. As próprias empresas de ônibus, a grande maioria, já faz essa desinsetização. Então eu pediria aos senhores que derrubassem o veto do prefeito, para que pudéssemos dar um pouquinho mais de conforto e urbanidade à população local. Espero que seja assim feito, ou outros argumentos a gente conversará posteriormente na justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado ao público. Muito bem. Vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.235, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que determina nos ônibus desinsetização periódica. Em votação, o veto. Com 8 vereadores votando não, 6 vereadores votando sim, 1 vereador ausente, e essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto do senhor prefeito. Justificativa de voto? Eu não sei se há justificativa de voto no veto, vereador. Eu vou dar uma Consulte verificada. a senão eu peço questão de ordem. Peraí, agora não, agora não. Vereador Paulo Sérgio pode ocupar a tribuna, porque depois da mudança há justificativa de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, muito me agradeço aos pares que votaram pela derrubada do veto e queria somente, acho estranho aqui algumas posições, parece que é uma coisa mais pessoal do que realmente programática. Nós temos aqui o projeto de lei de 10.418 da vereadora Ana Tonelli, que votou a favor da mantença, um projeto que era ilegal, inconstitucional, aqui pela casa, e o senhor prefeito, com sua consultoria jurídica, perdeu o prazo. Vereador Paulo Sérgio, o senhor tem que justificar o voto do senhor e não... Então, posso embasá-lo? Não, mas não utilizando, acho que o senhor tem que embasar juridicamente, né? Mas, se a assim votação o senhor... é política, nós somos uma Câmara Política, presidente. Então, um projeto do vereador Doca também, que votou favoravelmente, de número 10.437, que considera de utilidade pública o 14 de dezembro Futebol Clube, datado de 3/9/2009. Pois não, vereadora Ana? Pediu a parte? Não, desculpa.
Não, senhor vereador desculpa, Paulo Sérgio. Se ela me pedir a confundi. parte, ela se dirige ao senhor pelo microfone. O da vereadora Antonelli é concede de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Vila Rio Branco. Isso que me causa uma certa estranheza, porque os projetos foram ilegais e inconstitucionais e a consultoria jurídica do senhor prefeito perdeu o prazo. É inadmissível qualquer consultoria jurídica, qualquer advogado que perca um prazo. Então, eu estou achando que é mais pessoal do que programática aqui essa mantença do veto. Em todo caso, eu agradeço aos senhores e pediria a melhor observação dos projetos dos senhores quando forem votar no meu, que é ilegal e inconstitucional. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continuando a nossa ordem do dia, o segundo item é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação à proposta de emenda à lei orgânica do município, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Eu ia ganhar, né? Acho que há um erro aqui de escrita na minha folha aqui, que prevê o voto do... Ah, não, é verdade, é exatamente isso. Prevê o voto do presidente na apreciação do veto. Desculpa. Então, em discussão, o parecer contrário. Peço palavra. Com a palavra, o autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, mais uma negativa de autoria de um projeto meu. Por isso que, tomara que esteja enganado, né, senhor presidente? Vereadora Ana Tonelli, tomara que esteja enganado, né? Parece mais uma coisa pessoal do que política. Eu fiz um parecer separado ao contrário, uma vez que, pedi a permissão dos senhores para lê-lo. Com a devida vênia do nobre posicionamento exarado pela consultoria jurídica da Casa, folhas 11 a 17, entendo que a proposta de emenda à lei orgânica municipal mereça prosperar, pois reforça a publicidade das decisões exaradas pela edilidade. Ou seja, eu vou resumir aqui. Eu acho que não deve haver voto secreto em mais nada. Eu acho que o presidente também deve votar em tudo. Respeito à posição dos senhores, porém, não há ilegalidade nenhuma nesse tipo de projeto, o que foi asseverado pela própria Comissão de Justiça e Redação. As folhas 11 a 17. Então, não existe nada que o torne ilegal. Ou seja, eu acho necessária, e o voto até qualificado, acho necessário o voto do presidente, senhor presidente. Por quê? Alegou-se aqui que o presidente representa o poder... Podia pedir, senhor presidente, um pouquinho de silêncio, por favor, para eu me concentrar? Fala-se aqui, no embasamento técnico-jurídico, que o presidente do Legislativo local representa o poder legislativo e, por isso, não deveria votar se abstendo de qualquer votação. Ocorre que, em certas ocasiões, como no voto qualificado, o presidente vota. Então, não vejo razão de ser. Uma alternativa mais é que acaba com essa discussão o presidente do Supremo Tribunal Federal, que representa o poder legislativo, que representa o poder, na esfera nacional, que é um dos tops, né, ou um máximo grau de jurisdição aqui no nosso país, ele vota. Então, por que o presidente não votar? Por exemplo, nessa votação que tivemos agora, se houvesse o voto do presidente e, eventualmente, tivesse havido só o seu voto hoje, faria com que empatasse, e se o seu voto fosse favorável ao meu, faria com que a gente vencesse, ou, eventualmente, o veto do senhor prefeito fosse mantido. Então, essa é a razão que eu peço para os senhores, e para que não se demonstre uma coisa mais pessoal, uma eventual perseguição, espero que não seja dessa forma, para que aprovassem. É uma coisa muito simples, eu não vejo que o presidente não votar. Até porque, e não ocorre aqui nessa casa, né? Até para que não haja algumas manobras, e aqui não ocorre, onde se tira o presidente da casa e se coloca alguém que seja desfavorável àquele parecer. Graças a Deus aqui não ocorre, né, senhor presidente? Então, não temos esse receio. E é um projeto totalmente difundido, o presidente da casa vota. Só para citar o Estado de São Paulo,
O próprio município de São Paulo, o presidente do Legislativo vota, Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, São Bernardo do Campo, Piracicaba, Valinhos, Vinhedo, Paraná, etc, etc, etc. Por que não Jundiaí? Por que não externar o voto do presidente na Câmara? Por que não externar e dar o compromisso ao público aqui presente, aos demais vereadores, da sua posição? Sei que Vossa Excelência, como vereador Tico, quando era presidente, sempre externava a sua posição, mas nada melhor do que deixar bem clara essa situação. Razão pela qual pediria aos senhores que dessem prosseguimento para que possamos discutir melhor. Obrigado pela atenção dispensada, senhores vereadores, público presente. Obrigado. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação à proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 97, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que prevê voto do presidente na apreciação do veto. Em votação, o parecer contrário. Com 15 votos sim, 1 voto não, está mantido o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação à proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 97, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que prevê voto do presidente na apreciação de veto. Justificativa de voto. Só para mostrar, agora, que pena que apagou. Agora, o senhor vai justificar o voto na tribuna, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, vai dar cãibra de subir e descer essa escadinha aqui. Só para verificar, o painel hoje ficou completo, Vossa Excelência votou. Então, por que não votar em todos os projetos? Somente isso daí. Obrigado, senhor presidente. Apenas esclarecendo ao público presente, há situações em que a presidência vota. É o voto qualificado, por exemplo, no parecer contrário, porque para a derrubada de um parecer contrário, há a necessidade de 2/3 dos votos. Por isso, a presidência vota. Uma parte. Há um caso, não existe a parte na minha fala, vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem. Nesse instante, não, vereador Paulo Sérgio Martins. Eu Obrigado. estou esclarecendo o público de algo que foi dito pelo senhor. Há um outro ponto em que a presidência vota, quando há um empate no plenário e o voto do presidente é o voto qualificado, chamado de voto de Minerva, quando assim é necessário, se houver um empate. Então, existem situações em que a presidência vota regimentalmente e existem situações em que a presidência não vota regimentalmente. Regimentalmente, o parecer contrário recebeu 15 votos pela sua aprovação e 1 voto contrário. Portanto, está mantido o parecer contrário. Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. É justamente para esclarecer o que Vossa Excelência falou. Eu queria mudar isso, o presidente votar em tudo, só isso. Eu acho importante a participação do senhor presidente, para que não ocorra, como em outros lugares, uma manobra para que se coloque alguém na mesa também, além de demonstrar a seriedade e dar publicidade ao voto do presidente, para que não se façam certas manobras. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio, o parlamento ele é cheio de nuances e de atenuantes em que não necessariamente essa manobra de se colocar alguém na presidência para que essa pessoa não vote aconteça. Não falei que aqui. O voto de abstenção, o fato de o senhor se retirar do plenário, não necessariamente o vereador precisa votar naquilo que ele entende que não deva votar. Então, manobras, isso faz parte, às vezes, de um consenso. Como agora, por exemplo, nós tivemos aqui 15 votos e o senhor mantendo um posicionamento. É perfeitamente cabível, né?
Vamos ao terceiro item da nossa ordem do dia. O veto total ao projeto de lei de número 10.613, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que prevê nos restaurantes cota de mesas para idosos, gestantes e deficientes. Está... Ô, vereador Marcelo, não chegou às minhas mãos. Agora acaba de chegar às minhas mãos, vereador Marcelo. Então, essa presidência recebe um requerimento de número 638, de adiamento para a sessão ordinária de 31/5/2011, da apreciação do veto total ao projeto de lei de número 10.613, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que prevê nos restaurantes cota de mesas para idosos, gestantes e deficientes. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 15 dos senhores vereadores votando sim, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o adiamento da discussão e votação do veto total ao projeto de lei de número 10.613, de autoria do novo vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que prevê nos restaurantes cota de mesas para idosos, gestantes e deficientes. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos para que a gente possa esclarecer uma dúvida que surgiu aqui. Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos, se necessário.